E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós finalmente vamos conhecer as melhores teorias sobre o LG7 da Lady Gaga. Pois é, o novo álbum da querida tá chegando aí pelo jeito no próximo semestre e nessa pré-era nós já temos diversas especulações ótimas sobre o conteúdo do novo trabalho. Muita gente fica com um pé atrás, vamos dizer assim, sobre teorias em relação a eras, né? Mas eu acho que é super viável porque cultura pop é isso, gente. Cultura pop é a especulação, é a criação das factoides, é a gente discutir se isso daí é uma possibilidade ou não. Enfim, principalmente porque em relação a Lady Gaga, normalmente os fãs fazem especulações e teorias muito boas. E nesse caso aqui, não foi nem um pouco diferente. Então, sem mais delongas, bora começar com isso daí, porque tem muita coisa já. Mas antes, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Lady Gaga e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, para começar, eu acho que a melhor teoria por enquanto que eu li em relação a tudo dessa nova fase da Gaga é a teoria dela e a referência a David Bowie. Não é muito novidade que a Lady Gaga já não tenha feito isso antes em relação a esse artista que ela já mostrou, assim, admiração completa, né? Mas dessa vez isso daí pelo jeito vai para um caminho um pouco diferente. Os fãs começaram a especular que nas fotos recentes de Lady Gaga, ela está seguindo uma semelhança muito forte com as fotos que David Bowie usava durante a sua era Station to Station. Foi nessa época que nasceu o alter ego dele, The Thin White Duke. Esse alter ego veio diretamente inspirado no papel que ele desempenhou no filme O Homem que Caiu na Terra, assim como todo este novo álbum. Porém, The Thin White Duke não é um personagem muito assim, vamos dizer, longe da realidade da Gaga. Por quê? Lá em 2008, ainda na época que ela estava debutando e ela fazia aqueles pequenos EPKs chamado Gaga Vision, o Gaga Vision 6 tinha este nome. Sendo assim, aonde que essa teoria se torna ainda mais palatável e também muito interessante? Como David Bowie fez este álbum inspirado no personagem que ele havia feito no cinema antes do disco, né? Muitos acreditam que o papel da Lady Gaga no Coringa 2 teve esse efeito nela e fez com que ela encontrasse esse tipo de persona para endossar em um disco. Ou seja, seria essa a versão da Gaga do Station to Station de Bowie na medida que um álbum nasceu inspirado por toda aquela experiência que ela viveu na imersão da personagem? E existem outros paralelos que, vamos dizer assim, alimentam ainda mais toda essa situação. Musicalmente, o Station to Station foi um álbum de transição para o David Bowie, desenvolvendo o funk e a alma do Young Americans, ao mesmo tempo que ele apresentava uma nova direção influenciada também pela música eletrônica e o estilo musical alemão Krautrock. E o álbum tinha uma abordagem muito interessante, principalmente em relação à religião e também à mitologia. E nesses tempos, nós testemunhamos a Lady Gaga comentando em algumas coisas em redes sociais vizinhas aí, com isso atrelado. Então ela comentou em alguns posts com emojis de monstros, um coração preto, enfim, ela usando looks preto e branco demais. Então muitos acreditam que o álbum vai vir com essa temática aí também. Curiosamente, também a Lady Gaga falou que o álbum vai ser mais industrial, ou seja, que ele vai ter influências de outros tipos de produção musical envolvendo o eletrônico e o rock.
Não é novidade que a Lady Gaga já não fez suas provocações, embora de certa forma bem limitadas, sobre o próximo álbum, né? Trazendo referências que enfatizam ainda mais essa situação, como o emoji de igreja e também a afirmação de que poções mágicas levam tempo. Como esse álbum do David Bowie é considerado o mais sombrio de todos que ele lançou na carreira dele, né? Também muitos acreditam que a mesma coisa vai acontecer com a Lady Gaga. Porém, não é novidade esse lado sombrio nela, principalmente porque, para alguém que já fez o Born This Way e para alguém que já fez o The Fame Monster, toda aquela fase ali foi bem sombria e controversa, né? Mas será que a Gaga tá querendo retomar isso daí? A gente vai descobrir. Especula-se também dentro disso tudo que os corações negros que Lady Gaga usou como emojis têm a ver com o último álbum lançado pelo David Bowie, o Black Star. Talvez o que muitos fãs estão acreditando aí possa acontecer, que Black Heart talvez seja o nome do novo álbum. Então, essa primeira teoria fecha com a gente acreditando no quê? Que talvez o efeito da Arlequina ali na vida da Lady Gaga fez com que ela se sentisse inspirada pela essa vibe talvez da personagem mais sombria para poder encontrar outras coisas para sua própria música. E quem sabe a própria não vai fazer o que o David Bowie fez no Station to Station. Outra teoria também é que o LG7 é um conceito descartado do que o disco Joanne da Lady Gaga devia ser. Para quem não se lembra desse rolê, entre 2015 e 2016, a Lady Gaga gravou músicas pop para o início da fase musical do novo álbum dela, que se tornaria o Joanne. Bom lembrar que a produção dessas primeiras faixas do álbum eram feitas pelo Red One, produtor de longa data dela aí, que já produziu muita coisa com ela, basicamente os maiores hits. Durante essa produção do Red One com ela, para esse primeiro momento do que seria o disco Joanne, o título de Garden of Eden e o próprio Eden foram vazados na internet e muitos diziam que tudo isso era relacionado ao LG5. O Red One fez no total de 8 faixas para Gaga, uma sendo Angel Down e outra com o título de Frankensteined. A Gaga estava colaborando também com George Moroder e o Nile Rodgers. Então, pelo jeito, também havia algumas influências de disco music acontecendo. A Gaga falou, inclusive, sobre o efeito da escuridão nesse álbum que ela lançaria em 2014. E ela também fez um poema sobre vampiros. A própria Gaga chegou a afirmar que o papel dela em American Horror Story ajudou ela a encontrar essa vibe mais sombria para ela poder endossar na música e que ela ficou muito inspirada com isso daí. Anexado nisso tudo, muitos acreditam que o tema de céu, inferno, demônios e outras coisas desse tipo de mitologia serão explorados, tudo bem próximo ao que estamos testemunhando nas postagens das redes vizinhas dela. Bom lembrar que um fã tomou um strike esses dias para trás em uma notificação do YouTube, onde ele jogou uma dessas músicas vazadas lá no YouTube e o título da música Garden of Eden apareceu ali nos direitos autorais. Uma outra teoria também é a do vespertilho. Esse daí foi um título cogitado pelos fãs, embasado em uma teoria que começou a rodar no Reddit. Para quem não sabe, né, o vespertilho, né, na verdade, isso daí é um nome mais popular, porque na verdade tem o nome da espécie, né? É um morcego, né? E como essa vibe mais dark, trevas, enfim, tá pelo jeito sendo o grande ponto em relação ao novo álbum, muitos acreditam que talvez a Gaga vai endossar esse tipo de criatura também dentro do projeto. Na cultura xamânica, os morcegos simbolizam o renascimento. Eles absorvem dores, morrem e renascem. Em 2020, a própria Lady Gaga explorou suas dores e absorveu todas elas no disco Cromática. Então talvez agora venha o resultado desse processo
sucesso para nós. Bom lembrar que em 2023 ela deu uma entrevista comentando sobre sua fase de vida e ela explicou que está vivendo uma determinada solidão maior do que ela nunca viveu e que isso tem feito muito bem para ela e que ela queria muito ter vivido esse tipo de situação quando ela era mais jovem. Porém, além desse contexto aí, nós temos também que levantar que Vespertilio é um morcego, Arlequina é uma personagem que faz parte do contexto ali da história do Batman e o Batman é o Homem-Morcego. Curiosamente, o título Vespertilio também é o nome de uma das obras do Hans Zimmer para o filme Batman Begins. Ela toca inclusive em uma cena específica no começo do filme, quando Bruce Wayne cai em um poço cheio de morcegos. Curiosamente, Alice é a primeira música do Cromática e, como sabemos, essa é a personagem que cai também num buraco antes de parar em uma outra espécie de realidade. Na música Alice, a Lady Gaga busca esse escapismo da realidade. E aqui, o Bruce Wayne cai no poço de morcegos e depois ele inicia o seu renascimento. Ou seja, na teoria dos fãs, isso daí é uma conexão direta. Eu achei um grande surto, porque faz muito sentido e é muito legal. E a Gaga já tinha deixado claro pra gente que depois do que ela viveu ali em Cromática, ela quer explorar outras coisas que foram o resultado disso tudo, né? E assim, não seria novidade pra ninguém que o disco tivesse esse viés oposto a todo o trauma que ela expôs ali naquele disco com aquelas músicas incríveis. Porém, ainda dentro disso tudo, temos rumores de que o Prince seria um dos grandes influenciadores dessa nova fase da Gaga e que principalmente o seu disco Purple Rain também seria um dos grandes pontos de foco da Gaga. Curiosamente, o Prince foi o produtor da música tema original do Batman. Outro conceito também aí, que é uma das grandes teorias, é o Inferno de Dante. O conceito do Inferno de Dante para esse álbum traz a conexão da ideia do inferno e do paraíso. Sendo assim, há aquela ideia de lua e sombra. Na entrada do inferno há 3 chamadas: as sombras, o paraíso e o primeiro estágio, que é a lua. Isso equivale muito ao próprio fato da Gaga estar usando esses emojis recentemente nas suas redes vizinhas. A Gaga disse que o LG7 está guardado pelo diabo. O diabo está no final dos níveis do inferno, guardando a passagem para outra dimensão mais iluminada. Ainda sobre este álbum, a Gaga disse que o álbum vai ser o inferno e foi informado no snippet do LG7 que tem a música Garden of Eden, ultrapassando os níveis de inferno e chegando talvez ao paraíso. E afinal de contas, qual seria a melhor referência de um paraíso para nós humanos, levando em consideração a religião, né, do que o Jardim do Éden, né? A Gaga deu uma entrevista para o American Songwriter em 2021 e afirmou: um jardim é natureza, uma casa é algo que você constrói. Eu quero produzir natureza em minha música, independente da gênese. A semente no jardim da minha rosa tem que ser aquela intenção de criar a natureza. Esse álbum Cromática foi minha natureza naquele momento. Ainda é, mas eu também evoluí. Me sinto em paz comigo mesma, muito forte e poderosa. Às vezes, quando você não se sente ótima, você tem que criar uma fortaleza. Sendo assim, muitos acreditam nessa teoria do Inferno de Dante como um dos grandes pontos em relação à temática deste novo álbum. Além disso, na hora que aparece o Gaga Returns, pisca em preto e branco, e muitos acreditam que isso daí seja um dos grandes pontos da era, onde nós temos preto e branco, anjos e demônios, inferno e paraíso, luz e sombras, Deus e diabo, ou seja, dualidades. Inclusive, muitos fãs observaram que no teaser ali ela tá dançando de um jeito que parece que ela tá nas chamas do inferno. E para isso, mais uma vez, a
a teoria se enfatiza. Outra teoria é que o LG7 será um disco de pop punk e não exatamente um disco eletrônico, como muitos acreditam. A própria Gaga já insinuou que essa nova era vai ser uma era onde ela vai voltar com essa pegada mais punk na sua imagem. No início de 2023 ainda, no início do ano, nós tivemos alguns exemplos, desde chamas pirotécnicas para o Chromatica Ball, assim como também o uso de determinadas peças que são muito mais grunge e que não tem tanto a ver com a própria era cromática. Nos últimos TikToks que vimos Lady Gaga, ela está usando mais couro, looks de borracha e delineadores pesados. Ela mudou um pouco o estilo do cabelo e está adotando uma imagem muito mais pesada. Ela inclusive tem um TikTok onde a legenda é Tokyo Love e os fãs teorizam que isso daí tem alguma coisa a ver com o álbum, mas ainda assim é perceptível a imagem de rockstar. Por mais que eu não acredite tanto num disco rock desse nível aí que muitos acham que ela vai fazer, né? Principalmente porque não é tanto a realidade da fanbase dela, eu acho que ela não vai querer perder essa identidade também aí de contato com os fãs. Eu acho ainda que o glam rock possa sim ser explorado, como nós já testemunhamos no trabalho principalmente de quem? David Bowie, a primeira pessoa que teorizamos lá em cima. Também há teorias em relação a pessoas que estão trabalhando com Gaga nessa nova fase aí, que também é muito importante da gente falar. A Caroline Polachek é uma artista incrível e ela recentemente seguiu a Lady Gaga junto com ninguém mais, ninguém menos do que Andrew Watt. Isso levantou muita especulação nas redes sociais sobre o que Gaga poderia estar fazendo com aquela artista incrível. Bom lembrar que também a própria Caroline Polachek trabalha com alguns produtores como Daniel Nigro, que é o Dan Nigro, que produziu discos aí principalmente da Olivia Rodrigo e ficou bem popular por trazer de volta esse tom mais rock para as coisas, e também o próprio George Eubrecht. Curiosamente, todas essas pessoas comentaram em fotos da Lady Gaga dentro do estúdio, o que alimentou ainda mais a possibilidade disso daí estar acontecendo. Outra teoria também incrível é que o lançamento vai acontecer durante as fases da lua, e principalmente a lua cheia. O suposto nome da primeira música do novo disco da Lady Gaga é Dance in the Shadow of the Moon, porque esse é o trechinho que aparece ali quando ela finaliza a Chromatica Ball. Ela aparece no começo da Chromatica Ball com uma lua e termina no final das contas dançando uma música com esse tipo de citação. A Gaga também avisou que o lançamento seria em breve, e também é bom lembrarmos que todos os lançamentos da Lady Gaga acontecem nas sextas-feiras. E a próxima lua cheia é no dia 21 de junho. E por último, né, gente, a teoria que aconteceu ontem é que o álbum se chamará Gaga, que vai ser mesmo o álbum self-titled dela. No passado, a Lady Gaga já tinha feito várias aparições públicas usando peças ou bolsas, vamos colocar assim, onde nós tínhamos referências diretas ao trabalho dela que ela estava promovendo naquele período, como por exemplo as do Love for Sale, né? Porém, ontem ela apareceu com uma bolsa escrito Gaga, somente. Pode ser uma especulação boba do público, com toda certeza, mas que é interessante e válida de falar é porque a internet simplesmente quebrou depois que ela fez essa aparição com a bolsa. Mas o que a gente percebe no final das contas de todas essas teorias, né? Elas têm uma coisa em comum em basicamente todas elas. Elas enfatizam que o projeto vai ser mais sombrio, que o projeto vai ser dark, que o projeto deve ter influência direta com a personagem que ela viveu e a imersão na personagem, e que provavelmente a Lady Gaga vai fazer o oposto do que o Chromatica foi. Então é como se fosse um resultado de tudo que ela falou ali pra gente, e ela, por fim, se curou daquelas dores todas e trouxe uma coisa completamente nova. Então, bora conferir se vai ser isso aí mesmo. E comenta aqui, dessas teorias louquíssimas, qual a sua favorita e qual você mais, assim, tá apegado.
habla. Fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!